você que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, diretamente aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a casa de clemência e bondade, magnífica arquitetura divina. Nós temos a alegria de estar com você e, excepcionalmente, hoje eu estou com vocês. Padre Felipe teve uma atividade muito importante para fazer, mas ele está em comunhão conosco. Ele está em comunhão conosco. Não podíamos perder a oportunidade de encontrarmos a irmã Marta, discípula de Jesus Eucarístico, missionária em Moçambique, jovem, porque eu também sou jovem, né, irmã? A senhora Isso. também é jovem, e que tem uma grande riqueza missionária, humana, espiritual, não nessa mesma ordem, para partilhar conosco. Bem-vinda, irmã. Deus abençoe e guarde a senhora. Obrigada, Padre. Obrigada pela oportunidade de comunicar, né, com tanta gente que segue vocês pelas redes sociais. Essa riqueza que você diz que é tudo isso que eu tenho, né? Mas é a graça de Deus em nós, né? Sim, irmã. A graça de Deus. A senhora é discípula de Jesus Eucarístico. Isso. Antes da gente entrar na questão da missão, eu gostaria que a senhora falasse brevemente sobre a vocação, do porquê ser consagrada no Instituto das Discípulas de Jesus Eucarístico, o que chamou a atenção da senhora e o que ainda chama. Bom, toda vocação ela é uma aventura, né? Uma aventura que Deus propõe para nós, e todo jovem gosta de aventura, né? E eu também quis me aventurar, né, nessa proposta de Deus, sem saber de carisma, de congregação, mas aonde Deus me impulsionava, eu fui após conhecer as irmãs que estão presentes na minha cidade. E a partir daquele momento que eu fui conhecendo elas aos poucos, né, o amor delas para com os mais pequenos, né, que foi um pouco a realidade da qual a nossa congregação foi fundada, para estar onde ninguém quer. E isso era muito claro nas discípulas que eu conheci. Então isso foi me fazendo apaixonar por esse ideal de Jesus Cristo, segui-lo para servi-lo nos mais pequenos. E se a senhora pudesse traduzir o carisma da comunidade das discípulas de Jesus Eucarístico para o tempo de hoje, de uma maneira com que uma jovem possa entender, a partir da experiência que a senhora daqui a pouco partilhará conosco, o que a senhora diria? O nosso carisma é adoração e reparação. É ser compartido, oferecido como alimento na vida daqueles que precisam de nós em qualquer realidade. E pela oração nós levamos a humanidade até o coração de Deus. E na ação levamos Deus até o coração da humanidade. É esse o nosso carisma. Eucaristia. Eucaristia. Que beleza, que beleza. Irmã, quanto tempo de vida consagrada a senhora tem? Eu tenho 19 anos de consagrada. Contamos também o tempo do noviciado de 2 anos, que a gente já se considera nesse caminho de entrega, porque é um período mais intenso, né, dessa escolha e desse nosso sim. Então, eu tenho 21 anos que eu estou na vida religiosa e 19 anos de consagrada, dos quais 14 anos eu estou na missão de Moçambique. Qual foi a primeira missão que a senhora assumiu como discípula de Jesus Eucarístico? Após os primeiros votos, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá eu fiquei por 4 anos, na acolhida das crianças da educação infantil e na contabilidade, no departamento pessoal do colégio que lá nós temos, e também trabalhávamos na pastoral paroquial. Uhum. Depois disso, foi para onde? Eu fui para Moçambique. 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 Interessante, irmã, porque a senhora foi trabalhar no colégio. Sim. Trabalhou com a parte de administração e depois foi para Moçambique. Como é Moçambique? Sem falar da missão, mas como é Moçambique? Moçambique é uma terra muito linda, de um povo alegre, acolhedor, que apesar de tudo, eles são muito, muito felizes. Tudo termina em batucada, em dança, em alegria, né?
mesmo com tanto sofrimento, com tanta pobreza. Eles sabem celebrar a vida nos pequenos acontecimentos. Nós não conseguimos entender, porque eu não consigo entender, porque eu nunca fui à África. Mas qual o traço mais bonito da experiência que existe em Moçambique? Da vida, da cultura, além da dança, da música e da alegria, mas o que a senhora poderia dizer assim, isso me encantou de cara? Eu acho que a forma deles viverem as pequenas coisas sem pressa. Eles não têm pressa. Você para cumprimentar uma pessoa, aqui nós paramos, bom dia, tudo bem, tudo bem. Então saímos logo correndo para outro compromisso. Eles vivem o agora. Se eu paro com alguém e digo bom dia, ele vai parar, vai conversar com você. Bom dia, você está bem? A sua família está bem? A sua saúde? Como você passou o dia de ontem? Você acordou bem? Então esse interesse pelo outro, né, que hoje falando no agora da nossa história, nós somos tão automáticos, né? Bom dia, tudo bem, tudo bem? E lá eles não, eles têm esse tempo para o outro, eles vivem do agora, não pensam no amanhã. Isso mesmo em questão de comida, em questão de acontecimento, eles vivem plenamente o agora da história deles. Hoje precisa ser vivido plenamente. Plenamente. É um pouco da experiência que a própria Sagrada Escritura nos apresenta, porque o hoje é o dia da salvação. O hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Isso. O hoje é o momento que nós temos para escutar o Senhor, nosso Deus, que é o único Senhor, e é hoje que nós podemos colocar a sua palavra em prática. É hoje que nós acolhemos o Senhor vamos editar isso. O Senhor que entra na nossa morada como ressuscitado, nos dá a paz, e é hoje que Ele nos envia, para que hoje a gente encontre outras pessoas que também esperam e precisam aprender a viver hoje. Isso mesmo. Que beleza. Irmã, me perdoe, mas eu vou ser assim, de improviso, porque tudo está sendo feito aqui conforme a graça, aproveitando o hoje. Perguntar à senhora. A senhora é missionária em Moçambique. Sim. Por favor, me ajude a entender o que é missão. Me ajude a ajudar os outros a entender o que é missão. Missão é você se colocar a serviço. Não é só quem vai para além do seu país. Já existe uma frase, eu não sei de quem, mas eu uso muito, né? Missionário é aquele que dobra o joelho para rezar. É aquele que abre a mão para ofertar, e é aquele também que tem os pés firmes para ir anunciar. Então, missão não é só ir longe e falar do Evangelho, é você ser presença de Deus onde você está, da maneira que você é, mas ser essa presença de Deus transformadora na vida do próximo. Para mim, isso é missão, né? Se for para definir assim. Não é só eu que estou lá, não é só aqueles que foram além fronteiras, né? Mas no teu lugar, onde você se encontra, é aí que você deve ser missionário. Ser missionário é ser presença de Deus. Anunciá-lo não com palavras, não apregoando, né, a palavra de Deus assim, mas vivendo, sendo você, palavra viva na vida do irmão. Acho que foi Paulo VI quem disse que missão é ajudar as pessoas a darem um passo na direção de Jesus Cristo. E o interesse por escutar a palavra deve brotar, então, pelo que eu estou ouvindo da senhora, deve brotar primeiro do modo com que a pessoa descobre em mim um motivo para viver o hoje. Isso mesmo. Interessante, isso é muito rico, irmã. E talvez a gente corre um pouco o risco, padre, de pensar que nós vamos em um país menos favorecido e que vamos ser super-heróis. Isso é frustrante no início, né? Quando a gente parte para uma outra realidade.
Mas depois você, aos poucos, vai entendendo que na missão você muito mais aprende do que ensina. Eu aprendi muito em Moçambique e ainda tenho muito para aprender. E assim, nessa reciprocidade, é que a gente vai construindo o reino de Deus. Bom, a senhora falou da beleza de Moçambique, que é um país alegre, um país bonito, onde as pessoas com calma, com tranquilidade, mesmo diante de muitas adversidades que a senhora vai apresentar para a gente, busca viver bem o presente, o hoje. Agora uma pergunta, irmã. A senhora sai do Rio de Janeiro e vai para Moçambique. Qual o primeiro choque que a senhora teve? O primeiro susto? O primeiro susto foi: eu não vou conseguir ficar aqui mais que 1 ano. Porque parecia que todo o esforço era em vão. Então, para mim, o primeiro impacto foi: eu não posso fazer nada, eu não tenho força para fazer. Até que eu, numa direção espiritual, um padre me disse assim: irmãzinha, você é muito jovem, tem que perceber uma coisa. Missionário não é o que colhe, é o que semeia. Semeia, irmãzinha, não se preocupe com os frutos. E a partir daí, então, eu entendi muito mais a missão como ser, não como fazer. Então, eu sou no meio do povo, né? Eu estou no meio do povo, não eu faço, porque quem faz quer aparecer. Mas quem é, sente, vibra com o povo, né? Uhum. Em Moçambique, qual a diferença entre fazer e o ser? Vou explicar o porquê da pergunta. Eu posso fazer um monte de coisas e eu posso não ser aquilo que eu preciso. Como a senhora conseguiu distinguir isso e como isso se traduziu hoje na vida da senhora? Bom, é aquilo que eu já dizia antes. Parece que nós vamos querendo ser super-heroínas. Eu vou salvar, eu vou curar, eu vou alimentar. Em um certo ponto, eles não precisam tanto disso, né? O fazer, o dar, né? Não é assistencialismo, missão não é assistencialismo. E nós erramos nessa questão. Agora, o ser, o estar como presença de Deus no meio deles, isso fala muito. A linguagem do amor, ela comunica muito, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. E as pessoas percebem essa transmissão de amor pelo simples fato de você estar com ela, de você sentar na esteira com ela, né? Não ter preocupação, vou sujar o meu hábito, eu vou sair daqui suja, mas sentar na esteira, ou seja, pisar na realidade dele, comer a comida dele, estar com ele, aí sim eles vão se abrindo a este novo que vai chegando no meio deles. Agora, se eu penso que eu estou acima deles e que eu posso mais do que eles, aí a missão não acontece. Aí para mim é o fazer, padre, quando a gente se sente mais do que eles. Mas quando você se abaixa e senta na esteira, mesmo nível deles, vivendo a realidade deles, aí a missão acontece. Uma coisa interessante, irmã, eu me lembro de um testemunho, me parece que foi de um budista que disse o seguinte: ele se converteu ao cristianismo católico, e eles perguntaram a ele: por que que você se converteu ao cristianismo? Porque não que o budista não seja uma boa religião, não é isso, mas é uma religião com muita substância, sim, né? E aí ele disse o seguinte: eu me converti porque neles eu vi um amor que era inigualável. E esse amor se dava pelo modo com que as pessoas viviam, o ser, né? Isso, eu sei. O ser. Irmã, Missão Moçambique. Qual o nome da missão das senhoras lá? A casa, o instituto? Como é o nome? Bom, nós temos em um mesmo espaço várias obras. Então, a casa onde nós acolhemos as meninas se chama Casa Alegria.
E a escolinha, que nós chamamos de escolinha, mas é um centro de acolhimento de crianças de 3 a 5 anos, elas ficam lá das 6h30 da manhã até 16 horas. Lá se chama Jardim Infantil Jesus Eucarístico. Então, na mesma realidade, nós temos várias obras, mas essas duas se distinguem por esses nomes. Qual é o perfil das crianças que estão na Casa Alegria? As crianças são crianças, adolescentes e jovens. Crianças, adolescentes e jovens. Sim, okay. Muitas que cresceram ali conosco, né? São crianças vulneráveis e muitas Defina-me delas... vulneráveis, por favor, porque às vezes as pessoas não conseguem entender na concretude. Sim. São aquelas crianças que os pais abandonaram, que deixaram com um avô, com uma avó, e que esses não têm condições de fazê-las crescer dignamente. Então, eles abandonaram, de certa forma, essas crianças. São crianças abandonadas, mas que têm famílias. Depois tem aquelas que são completamente órfãs e que chegaram até a nossa casa, né? Até algumas delas me chamam de mamãe, né? E a outra irmã chamam de vovó. Então, essa é a realidade um pouco da nossa maternidade espiritual que a gente vive com muita intensidade em Moçambique, né? Então, o perfil dessas crianças é esse, crianças, adolescentes e jovens, né? Nós nos desfrutamos, né? Mesmo viver com intensidade essa nossa maternidade espiritual. Isso dá a entender também, padre, para as jovens vocacionadas, que irmãs não são pessoas frustradas, né? São pessoas que querem viver mais intensamente toda essa energia feminina que Deus colocou na nossa vida, né? E aí uma coisa que quem não sabe, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho ali na casa de Nazaré, em Araxá, um período. Muitas das meninas que são acolhidas pelas senhoras as tratam de mães e já apresentam os netos. Isso mesmo. A senhora já é avó. Sou a avó. Uhum. De muitos. Sim, sim. Agora, e aquelas que chegam na escolinha Jesus Eucarístico? Essas são crianças que têm o pai, têm a mãe, mas sem condições, né, para fazê-las ter uma educação melhor, mesmo que não tenham condições de se alimentarem. Então, ali elas recebem 3 refeições. De manhã, o café da manhã, depois, meio-dia, elas recebem o almoço e antes de ir embora, elas recebem um lanche. Elas vão ali também para aprender alguma coisa, né, para serem alfabetizadas. Aprendem português. Elas chegam ali falando o dialeto delas, né, Macua, Maconde. E ali elas aprendem o português, aprendem também a viver junto com os outros. Então, é esse o perfil das nossas crianças ali. E é interessante que nós estamos em um bairro novo que está começando. Nós antes morávamos em frente ao hospital estadual e era uma casa emprestada, devolvemos e fomos agora para uma que nós construímos. É um bairro nobre, mas que ninguém vê que tem crianças por trás de casas tão, entre aspas, chiques, né? Aqueles casarões belíssimos de funcionários do Estado. Por trás daquelas casas belíssimas existem as palhotas deles, né? A miséria humana, a miséria cultural deles. Então, as crianças são levadas ali para aprender um pouco de cultura. E é interessante que o nosso fundador, padre, quando fundou a congregação, ele tinha muito essa visão de que pela criança nós atingimos a família. E é uma realidade que a gente pisa com os 2 pés lá, né? Como que a criança conduz o pai e a mãe, a família, até conhecer o cristianismo, porque nós não temos só crianças cristãs católicas, nós temos muitas crianças muçulmanas que os pais abraçaram a fé católica por aquilo que ouviram as crianças falarem da nossa escolinha, do nosso jardim infantil. Uhum. E aí uma coisa, mas é uma aproximação fruto de uma convivência e de um testemunho. Isso. Não de uma... Não, nós não impomos, não impomos. E aí uma coisa, focando um pouquinho da área de missão ainda, dando um olhar mais concreto para a área de missão, quais as misérias, as formas de miséria
que a senhora se encontra e quais as formas de riqueza que a senhora se encontra todos os dias? A miséria, ela é muito visível quando nós falamos do continente África, né? Mesmo miséria material, miséria humana, do ser humano não ser valorizado como tal. Lá também a mulher não é valorizada, ela é apenas um instrumento a ser usado pelo homem, ela não é valorizada no seu modo de ser. E a riqueza, tem muitas riquezas naturais que mais cedo eu falava, né, padre, que as riquezas, um estado, uma província tão rica como a que nós estamos presentes, que é Cabo Delgado, com tantas riquezas que chega a empobrecer o coração humano, né? Os grandes mesmo, os poderosos, eles se enriquecem cada vez mais. Então, essa desvalorização do humano em vista de possuir mais é a pior das misérias que a gente depara cada dia. Assim, a alimentação, como é? Não descrever, por favor, não, mas como é? É um continente rico. É rico. Mas como é a alimentação? Segundo, as dificuldades para essa alimentação, as facilidades. Saúde, segurança. Como são essas coisas? Bom, eu posso dizer que não existe. Não existe saúde, não existe segurança, não existe educação. Principalmente a educação, os governantes não valorizam muito, porque nós sabemos que pela cultura nós atingimos aquilo que nós queremos, que nós visamos, né? Então eles não se preocupam nada com a educação, porque eles não querem ver o povo desenvolver, né? Dizem assim que para ser missionário a gente tem que ser médico, palhaço e louco. Então, defina-me essas 3 configurações, por favor. Porque nós temos que rir diante de tanta miséria, né? Então temos que ser um pouco palhaços. Médicos, porque a gente mexe com situações mesmo de curar o outro, mesmo corpo físico, né? Curar o outro como se diz, na sua integralidade, né? No seu ser mesmo, psíquico, físico, curar feridas. E loucos porque a gente está onde ninguém quer pisar, né? Imagina se o governador, o presidente faz a estrada que nós fazemos, ele vai de helicóptero. Então, às vezes, quando o carro atola mesmo no barro, diz, essa aí é louca, está passando por aqui, né? Mas é onde nós vamos, né? Um louco caminha sem se preocupar no que vai encontrar, né? O que espera ele. Então, acho que eles nos definem dessa maneira, né? O missionário é médico, é louco e é palhaço, né? Uhum. E das riquezas que a senhora viu, não as riquezas, mas das riquezas, quais a senhora poderia partilhar com a gente? Eu já falei uma que é a alegria. Uhum. Um povo muito alegre, o povo que vive do agora. As riquezas naturais, a beleza natural também, né? Tem belíssimas praias. É um povo que sente com o outro, né? Quando principalmente a nossa gente, né? Digamos assim, é o nosso povo mesmo, né? Eles sabem viver com o outro momento dele. Os funerais são vividos todos, a aldeia toda se junta naquela casa por 3 dias. Para celebrar um casamento, a aldeia toda se junta naquela casa por 3 dias. Para mim, essa riqueza, né, tem essa descompensação de que os grandes não valorizam o humano, mas os pequenos se valorizam entre si, sabem celebrar cada momento da vida deles. Qual a cena, se a senhora puder falar, obviamente, qual a cena que a senhora traz que é, ao mesmo tempo, acredito que deve existir, ao mesmo tempo, um choque, um drama, mas ao mesmo tempo é um impulso? Seja uma história de uma pessoa, de uma circunstância,
aquilo que bate lá no... Não é aquela coisa onde a gente tem que falar muito, não. É a hora que a senhora lembra assim, fala, isso aqui sintetiza tudo que eu preciso ser. Bom, eu, para dizer a verdade, padre, eu já toquei milagres com as mãos. Eu fiz experiência de milagres. Se alguém não tem fé e pensa que milagre não acontece, eu já toquei com as mãos. Mas eu gostaria, padre, me desculpa, de contar a história de uma menina que nós temos. Ela se chama Vitória de Jesus. A mãe dela deu entrada no hospital estadual com queimaduras, com 80% do corpo queimado, toda a parte da frente, somente os antebraços e os pés e o rosto que não era queimado, porque em uma das crises de epilepsia, ela se jogou no fogo e teve toda essa parte do corpo queimada. E nós trabalhávamos, fazíamos a pastoral no hospital, né, de visitar, de levar comida, porque no hospital não dá comida. Então, essas pessoas que vinham de longe, do interior, nós procurávamos dar a alimentação. Então, eu fazia esse trabalho de visitar, de falar de Deus e de levar o alimento também. Em uma dessas minhas visitas, o diretor do hospital me chamou e disse: irmã, tem um caso que eu gostaria que você rezasse por essa pessoa. Tá bem, pode me levar até lá? Então ele me levou quando ela tinha acabado de chegar. O corpo dela era uma chaga viva. Os seios dela foram tirados como os 2 carvões, porque ninguém estava por perto para salvá-la. Então um médico cubano disse: irmã, reza, você tem fé, reza para Deus diminuir o sofrimento dessa senhora, né? Eu disse: mas o que mais eu posso fazer por ela a não ser rezar? Né? Não quero só rezar, mas alguma coisa que nós podemos fazer por ela. Irmã, reza e continua trazendo alimentação. Traz alimentação para ela porque ela não tem ninguém. Só veio a vovó dessa Vitória que acompanhou essa mamãe. Depois de 2 semanas, quando eu entrava no hospital, esse médico me disse: irmã, faz favor, vem. Eu falei: já foi, né, doutor? Graças a Deus, já diminuiu o sofrimento da mãe, dessa criança. Ele disse: não, irmã, não é que diminuiu o sofrimento. Ela está grávida do 5º mês e ela não sabia, porque ela era diminuída mental, né? Uhum. Então, ela não sabia que estava grávida do 5º mês. Eu disse: mas o que vamos fazer agora? Ele disse: continua rezando. Eu não tenho fé, irmã, mas você tem, reza. E nós rezávamos por ela sempre. Interessante, só um detalhe. Ele não professava fé. Não. Mas acreditava... Na fé que nós tínhamos. Na fé que vocês tinham. Ok, isso é muito importante para a gente lembrar. Então, ele fez uma ultrassonografia dela, mesmo com toda a ferida, né, da barriga dela, ele fez essa ultrassonografia e disse: a criança está bem. Ele, então, intensificou o uso de antibióticos na mãe. Depois de mais 1 mês e meio, ele induziu o parto, porque a mãe parecia que já ia partir. Uhum. E nasceu a Vitória de 6 meses e meio de gestação. Na África, com condições muito complicadas. Com condições precárias. Então, um dia me telefonaram e disseram: irmã, é para você vir no hospital agora. Eu fui. Chegando lá, o médico disse assim: irmã, corre no quarto dela. Eu falei: já foi, né, doutor? Ele: não, você tem que ver. Então, em uma cama estava a mãe dela, chamada Alima, e a Vitória. Nascida de 6 meses e meio, ela tinha o tamanho da palma da nossa mão. Ela não era formada ainda, não tinha unhas, não era ainda completamente formada. O médico disse: irmã, é melhor que você fique com ela na maternidade, porque aqui ela não pode, ela vai apanhar alguma infecção. Eu disse: não, eu não posso ficar porque eu tenho outros empenhos a fazer. Mas saímos, compramos roupinhas para ela, compramos mamadeira, leite, porque ela não tinha nada. As roupinhas até nem serviam, né, porque era muito pequena. Então, nós demos a assistência que ela precisava naquele momento, e quando eu voltava para casa, já não era esse médico que cuidava da mãe, era o diretor do hospital, me dizer: irmã, vocês estão aqui para cuidar da vida ou para deixar perder? Eu disse: enquanto nós temos possibilidade, é para cuidar.
Eu chego em casa e falo com a superiora da comunidade, olha, me disseram assim lá no hospital, ela disse, olha, o que podemos, nós fazemos. Não dá mais, você não pode ficar dia e noite na maternidade com a bebê. Aí à tarde eu fui levar um lanche para a mãe. Chegando lá, o médico me chama, irmã, vai deixar a bebê morrer? Eu disse, vou rezar. Então, voltei para casa e falei outra vez com a irmã. A irmã disse, volta e pega essa bebê. Lá você não fica, mas traz ela para a nossa casa. Trouxemos ela para casa e quando eu cheguei aqui, entreguei ela para a superiora da comunidade, ela devolve no hospital porque vai morrer aqui, vai ser um problema enorme para nós. Eu, então, fui devolver. E ela ficava, não, volta. Na verdade, não é nem insensibilidade, né? Não, porque ela não sabe mesmo susto, como lidar com a coisa, era né? Era susto mesmo. Aí eu ficava, tá bem, então vou devolver. E ela pensava, não, devolve para cá, deixa aqui em casa. Aí até que... Vai e volta. Até que uma senhora que estava lá no quintal disse, irmã, deixa aqui. Se tem que morrer, vai ser aqui. Se tem que morrer, vai ser no hospital. O que Deus tem marcado para ela, a gente não sabe. Então, nós ficamos com a bebezinha em casa. Aí eram 4 mantas. Olha que Moçambique faz calor. 4 mantas naquela bebê. Sempre que íamos dar banho, fechávamos o quarto todo para ela não pegar vento. E eu tinha que levá-la todos os dias no hospital. A mãe ainda era viva, consciente, e queria ver a filha dela crescer. E quando eu chegava lá, eu sempre tinha que tirar todas aquelas mantas e a gente com medo da criança dar uma pneumonia, ela não tinha os pulmões formados, mas é Deus que cuida, né? Então a mãe via, aí um dia ela foi e me falou assim, no dialeto delas, me disse, irmã, os meus braços jamais vão pegar essa bebê. Eu jamais vou poder fazer ela crescer. A partir de hoje, você é a mãe dela. E as jovens que moram conosco foram traduzindo. Eu disse, não, ela é tua filha. Ela, não, é tua filha e você vai escolher o nome. Eu disse, não, você escolhe o nome. Aí, nesse impasse todo, eu disse, tá bem, o nome dela não existe outro. É Vitória, Vitória de Jesus. Pode ser assim? Pode ser assim. E a partir daquele dia ela me chamava, porque lá quando a mãe tem um filho, ela perde o nome. Ela passa a ser, por exemplo, tua mãe, né? A mãe de Walter. Uhum. É a minha mãe, a mãe de Marta. E ela já não me chamava mais de irmã Marta. Já me chamava de a mãe de Vitória. E a Vitória, então, foi para a nossa casa. A gente foi cuidando. Depois de 2 meses, a criança, a mãe veio a falecer. E a vovó... E nós fizemos o enterro da mãe. Estávamos eu, o vigia da nossa casa, e uma senhorinha que trabalha também conosco. Éramos 3 pessoas e a vovó estava na nossa casa chorando. Nós arrumamos tudo numa mala e demos o dinheiro à vovó, amanhã você volta então com a bebê, aqui está a mala da bebê, o leite se faz assim. Ela disse, mas eu lembro que a Lima entregou a Vitória para vocês. Eu já perdi minha filha, a minha neta eu não vou perder, ela é de vocês. E a vovó foi embora e deixou a Vitória conosco. Então a Vitória cresceu no nosso meio. Hoje ela tem 6 anos e ela é uma das que nos chama de mamãe e de vovó. Um certo dia ela ficou internada por causa de pneumonia, né, uma formação do pulmão. E a enfermeira perguntou para ela, tua mãe está onde? Ela tinha 2 anos. Ela disse, ela é minha mãe. A enfermeira disse, não, ela não é tua mãe, ela é irmã. Não, ela é minha mãe. E ela me perguntou, por que essa tia está dizendo que você não é a minha mãe? Eu disse, é porque ela não sabe que você é mais rica do que ela, porque você tem 2 mães. Uma que virou estrelinha e a outra sou eu. E a partir daí a gente começou a contar a história da mãe dela para ela. E ela já sabe, sempre que a gente reza o terço com elas fora, né, no quintal, ela olha para o céu e fica perguntando qual é a estrelinha que é a minha mamãe. Então, assim, para mim isso é tocar o milagre com as mãos, né? Vivenciar o milagre. Tantas outras histórias, padre, mas essa para mim foi assim, aquela que me deu um impulso de que vale a pena deixar tudo para fazer Deus o tudo da nossa vida, porque Ele realiza tantas coisas que a gente nem acredita que isso é possível acontecer.
E vale a pena, irmã? Vale muito. Vale muito. Se eu tivesse que recomeçar, eu faria tudo outra vez. Claro que melhorando aquilo que eu fui falhando, né? Mas eu faria tudo outra vez. A senhora, numa das nossas conversas, disse que a região de vocês está em conflito, numa tensão. Sim, eu estou aqui no Brasil, padre, eu vinha para ficar 2 meses, porque há 1 ano eu perdi meu pai e há 1 mês eu perdi a minha mãe. Então eu não tinha vivido ainda o luto, eu vim para viver com os meus irmãos o luto junto com eles. E eu tenho que retornar antes, padre. No domingo eu já viajo de volta à minha missão, porque o nosso estado está em guerra. E o bispo nos chamou dizendo que... O bispo que está como administrador apostólico, porque a diocese está vacante, dizendo que nós vamos ter que devolver algumas das meninas, pelo menos algumas que têm algum parentesco longe, para que nós tenhamos a possibilidade de, quando eles forem atacar a nossa cidade, termos a possibilidade de correr, de fugir. Então, eu estou voltando 1 mês antes para juntas tomarmos a decisão do que vamos fazer. Uma decisão que para mim será difícil tomar, padre, porque é como a mãe abandonar os filhos, né? E foi no domingo do Bom Pastor que eu recebi essa notícia. Eu até disse para a irmã Andréia, que injusto, porque parece assim que o pastor está abandonando as ovelhas, enquanto a palavra de Deus diz que o pastor é aquele que dá a vida. Então, para mim, eu estou indo no incerto, mas eu estou indo com esperança de que a mesma graça de Deus que age na vida de tantas pessoas, essa graça pode transformar corações endurecidos como aqueles que nós estamos tendo experiência, né? É capaz de transformar. E eu tenho esperança de que isso vai acabar, que não vai nos atingir, que nós não vamos ter que devolver nenhuma das filhas do coração, né? E que a missão vai acontecer como Deus quer. Toca fundo, né? A gente tem que deixar, sabe? Eu digo assim que parece que a gente não gerou no ventre, mas gerar no coração tem muito mais força, muito mais ligação, né? Tanto que quando a gente apresenta elas, a gente sempre apresenta, essas são as filhas do coração. Não dizemos são as filhas que nós ajudamos, as meninas que nós ajudamos. São as filhas do coração, né? Então, assim, eu ter que deixar alguma filha do coração, nós, né? Termos que deixar alguma filha do coração, isso... Eu realmente estou sem chão, né? Mas eu não quero prever nada. Eu quero pisar na realidade e Deus vai nos dar a graça de fazermos aquilo que for certo, né? E se a senhora pudesse pedir alguma coisa, não sei se alguém vai conseguir nos ver e escutar, mas com muito respeito a todas as instâncias, a todos os líderes religiosos, políticos, se a senhora pudesse fazer um pedido no coração de uma mãe, o que a senhora pediria hoje? Nos ajude a gritar por paz. Não a paz que o mundo dá, não o calar das armas, mas a paz que é fruto da justiça, da igualdade, do respeito com o próximo. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa por nós, que vá de encontro, né, principalmente das autoridades civis do país de Moçambique, né, civis, religiosas, todas as autoridades que podem fazer alguma coisa, que entrem em contato, né, com as autoridades de Moçambique, né, que essa paz possa acontecer. A paz que só Deus pode dar, mas que o ser humano é que faz ela acontecer, né? E a todas as pessoas, rezem. A oração, ela tem grande poder e ela não tem fronteira, ela não precisa viajar,
né? De onde você está, da sua maneira, a sua fé, pequena ou grande, mas é a fé. Essa fé aí que é capaz de quebrar o coração endurecido, né? Transformar esses corações endurecidos para que saibam amar com o coração de Deus, né? Saiba fazer a paz acontecer. E se a senhora pudesse dizer uma palavra para a gente que está aqui e permanece aqui até então, o que a senhora diria para a gente? Que Deus... Do coração de uma mãe que viu o milagre da vitória de Jesus. Que não é nenhuma pandemia, não é nenhum isolamento, não é nenhum lockdown que vai nos afastar de Deus. Porque Ele está onde nós estamos. Viva com intensidade a fé no seu local de trabalho, na sua família. Una forças para fazer da sua casa uma igreja doméstica, porque a oração toca até o infinito. Então não deixe a fé abalar por essa pandemia, por esse vírus, porque o maior vírus que corrói o coração do homem é a indiferença. Não nos façamos indiferentes uns dos outros. Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança. Então que nós saibamos, todos saibamos, transpor o outro que nós estamos vendo para tocar aquela imagem e semelhança que Deus criou, né? A sua imagem e semelhança. É esse o bonito do ser humano. Então não nos deixemos levar por essas pequenas coisas do dia a dia, né? Mas que a gente saiba ultrapassar tudo isso. Magister est. Equivoca-te nós. O Mestre está aqui e nos chama. A você que está conosco, eu peço que reze pelas irmãs, por todos os religiosos, por todos os missionários, por todos os homens de boa vontade que se propõem a ser consolo e força para quem precisa. E a nós que somos cristãos, que nos disponhamos a fazer o que é o nosso papel, professar a fé no Senhor, fazer com que a vida tenha a palavra final a todo minuto na história de cada um. Irmã Marta, muito obrigado. Que Deus abençoe e guarde a senhora. Amém. Daqui da Casa de Clemência e Bondade, no silêncio, mesmo que a gente não cite, estamos rezando pelas senhoras, como também por tantos outros. E que a senhora possa nos ajudar de lá, rezando por nós, a tocar também em coisas, em sinais, em milagres que são tão corriqueiros que às vezes a gente se esquece de notar. Que Deus abençoe e guarde a senhora. Amém. Estaremos sempre unidos no coração da Eucaristia. E a você eu convido a rezarmos juntos a oração a Nossa Senhora da Piedade. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado a você. Fique com Deus.